Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. No programa de hoje vamos conhecer a história, o funcionamento e a importância do albergue noturno Pousada da Paz, localizado na cidade de Tubarão. E para falar desse importante trabalho social com reflexos na segurança pública, eu recebo o responsável pela entidade, o voluntário Edson Luiz Barbosa. Edson, gratidão pela sua presença aqui conosco. As nossas saudações a todos aqueles que sintonizam a TV Unisul. Para nós é um prazer enorme, não só colaborar, como passar as informações relativas àquela instituição, que nós chamamos de Albergue Noturno Pousada da Paz. Ótimo. Então, como começou essa história, Edson? Como surgiu a ideia de formar essa equipe e construir o Albergue Noturno Pousada da Paz na cidade de Tubarão? Peterson, a ideia do albergue nasce de um anseio. Nasce primeiro de dois amigos, uma cuia de chimarrão, e o amigo contava, o amigo é o Farias, né, conhecido como Tenente Farias, militar, e nós tínhamos o hábito de tomar um chimarrão todos os sábados, domingos e feriados às 6 horas da manhã. Então você imagina, dois amigos, 6 horas da manhã, um chimarrão. E aí o amigo dizia, contava certa feita, bem no início dessa relação, que o grupo de estudo sediado na casa dele, de umas 15, 20 pessoas, tinha um sonho de construir um albergue. Eu, muito metido, disse, mas o albergue de fato está construído, precisa ser construído direito. E no entorno dessa cuia de chimarrão nasceu a ideia de construir um albergue. Disse, ó, sou teu servente da obra. 11 meses depois o albergue estava construído. 11 meses? 11 meses. E por incrível que pareça, sem nenhum protocolo, sem nenhum formalismo, naquela sexta-feira, 3 de maio de 1996, nós decidimos pela manhã abrir o albergue. E qual não foi a nossa surpresa? Não sabíamos se ia ter albergado. Qual não foi a nossa surpresa que o primeiro albergado, agora há pouco tempo o coronel Sérgio está fazendo um trabalho na loja onde na loja maçônica onde ele está vinculado, e aí me pediu se eu tinha um livro ATA do lançamento do primeiro ato formal em relação a isso. Eu disse que tem. E aí quando ele olhou, disse, mas o primeiro albergado foi o Alfredinho, bastante conhecido nosso. Sim, na cidade. Naquela tarde e noite, aquele final de tarde já, boquinha da noite, quando nós abrimos, lá estava o Alfredinho. Foi o primeiro albergado da história do albergue. Esse albergue nasceu, como você colocou, apenas pela vontade, não teve nenhum tipo de formalismo inicial. Não, nenhum Só formalismo. Pela vontade mesmo. Pela vontade. E a ideia principal que norteou tudo isso foi, a pergunta era, como é que esse pessoal que está na rua fazem as suas necessidades fisiológicas pela manhã, quando ele encontra porta de banheiro fechado, lojista dificilmente vai deixar vai franquear o acesso. É muito difícil, é muito difícil. Hoje, a questão da inclusão social, a questão do bem comum hoje precisa ser bem trabalhada, bem questionada, até para se entender por que esse nosso comportamento se dá desse jeito. Bom, e os encaminhamentos que acontecem? São da prefeitura, são demandas espontâneas? Como que eles tomam conhecimento, como eles chegam até o albergue? Cada uma dessas pessoas que estão na rua, isso é como um rastilho de pólvora. Um passa para o outro, muito rapidamente, quando ele chega a Tubarão, ele sabe a localização do albergue, ele sabe como chegar lá, ele sabem tudo. Sabem tudo. Tudo o que precisa ser sabido para que ele chegue até o albergue. Então, a gente sempre diz, isso é como um rastilho de pólvora, repetindo. Eles têm as informações e os encaminhamentos. No primeiro momento, quando o indivíduo chega no albergue, ele é acolhido. Vamos dizer que ele chegue sem documento. Sem documento ele não vai entrar. Salvo se qualquer daquele orientador social da noite ali estiver e conhecê-lo
ou uma situação, pegar uma situação hipotética, por exemplo, ele já passou por albergue e por alguma razão perdeu os documentos. Não deu tempo de fazer um BO, mas ele tem um registro no albergue. Nessa condição ele entra. Na outra condição não, porque eu não sei o nome de quem se trata. E hoje essa população de rua, a gente precisa estar muito atento a várias situações que envolvem isso. Eu tenho inclusive nas exposições, nas palestras que tenho feito, tenho colocado que, por exemplo, num grupo de 20, você acha 2, 3, 4 fora daquela normalidade, que a gente chama de normalidade. Num grupo de 10, 1, 2. Então você tem que estar com a sua sensibilidade afiada para perceber isso, para antever isso e não deixar com que nada contamine o grupo maior, porque a maioria é bem intencionada. A maioria está realmente nessa situação de exclusão social. Nós temos uma sociedade que trata os iguais da forma mais diferente que você possa imaginar. É surreal. O que acontece num país como o nosso, o homem do terceiro milênio, é surreal. E esse trabalho do albergue, vocês também se inspiraram em outras instituições para realizar esse trabalho, essa rotina que vocês desenvolvem lá? Não, amigo, por incrível que pareça... Vocês criaram tudo? Criamos, saiu da cabeça de dois amigos e aí começou, quando nós, tudo prontinho, tudo dentro daquilo que a gente queria, fomos para um regimento interno, criar as regras. A nossa ideia era uma ideia cuidadosa, porque não basta acolher. Você tem que, você no momento que você acolhe, você esclarece, você orienta. O consolo, aquele consolador interna corpus do indivíduo só vai acontecer se ele cumprir todas essas etapas. E entre o acolhimento, entre esse esclarecimento e a orientação, tem um volume de situações que você precisa estar atento. Então, nosso parceiro, prefeitura, a partir do aparelho social. O aparelho social, no primeiro momento, ele é acolhido por nós, já orientado que no dia seguinte ele tem que procurar o social. Procura o social vai fazer aquela triagem, as perguntas todas, de onde vem, para onde vai, o que quer, o que busca na cidade, por que está ali, esse tipo de informações que o social precisa. A partir do momento seguinte, então, ele já está no albergue. Então, vamos dizer que ele está numa condição de rua, de vulnerabilidade, e aí já tem um encaminhamento, nós acolhemos pelo encaminhamento e ele tem um prazo para que aconteça, para que ocorra aquele atendimento dele. Então ele vem para a cidade, por exemplo, arruma um serviço. Num primeiro momento é sempre informal, mas a gente bate sempre na tecla de que o serviço bom, ele é formal. Vamos continuar no próximo bloco, Edson? Pois não. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, as atividades, o funcionamento e a importância do albergue noturno Pousada da Paz e seus reflexos na segurança pública. Estou conversando com o responsável voluntário pela entidade, o senhor Edson Luiz Barbosa. Edson, dando continuidade então ao final do nosso primeiro bloco, sobre o acolhimento ao albergado. Esse acolhimento, ele é importante em vários momentos. Primeiro, o histórico, desde que buscou o aparelho. O aparelho que eu me refiro é o social. Então, o social tem um histórico dele. Nós ficamos com outro histórico, que é o do acolhimento, do esclarecimento, da orientação das regras. Eu não entendo, não consigo entender, e por mais que alguém tente me tirar do foco, não há concordância. Instituição nenhuma se toca sem o mínimo de organização e disciplina. Isso é fundamental. E eu costumo dizer para eles, nas falas de todos os sábados, que todos os sábados eu tenho uma fala com eles, aliás, hoje é sábado e domingo, e esta fala para com eles, ela dá conta de saber, quero saber por que eles repetem, por que há uma recorrência muito próxima dos períodos, né? E sempre na mesma situação. Então eles vão alegar que a mulher botou para fora de casa, que a família não quer ele fora de casa, que ele não consegue emprego, que a sociedade é homofóbica e preconceituosa. Então eles se auto-vitimizam.
Mas eu costumo dizer para eles que não é nada daquilo. Eles fizeram escolha. Em algum momento da vida eles fizeram escolha. Teve o livre-arbítrio. E isso, pelo livre-arbítrio, eles fizeram escolha. Então, todo aquele processo que eles estão passando, todo aquele experimento que eles estão vivenciando, foram escolhas que eles fizeram. Então, não tem que atribuir culpa a pai, mãe, esposa, sociedade, empresário, nada disso. Ele fez escolha, ele tem que sair daquela situação que ele próprio criou. E aí dá-se uma conversa com todos eles nesse sentido, para que eles comecem a refletir. A despertar. A pensar por que ele está naquela situação. O que aconteceu? Ele perdeu a autonomia. Eles perderam a regra, perderam a rédea, perderam a dignidade, foram só perdendo. Então você tem que devolver essa autoestima que eles perderam, e eles têm dificuldade, bastante dificuldade, e aí você que tem que, no esclarecimento e orientação, começar a pontuar aos poucos. Bem, assim, em doses homeopáticas, como se diz, né? E até para que eles se encontrem. Bom, e qual é a população que procura o albergue? É de Tubarão, são de outras cidades? Qual a origem deles? Peterson, olha, eu diria assim, num universo, em termos de percentual, 15% Tubarão e região. 85% de outros estados e outros países. Mesmo. De fora mesmo, de outros estados e outros países. Eles já chegam aqui, já conhecem, já sabem onde tem? Já chegam, já conhecem, quando... Um passa para o outro? E quando tem, salvo algumas raríssimas exceções, a própria polícia identifica na cidade e já traz. E pela tua experiência, qual o perfil deles? Eles estão na rua por causa de drogas, por causa de uma desilusão familiar, enfim... São várias situações. Nós tivemos ali, por exemplo, um cidadão uruguaio de 5º grau, formado em filosofia, que estava na rua. Nós tivemos um empresário que chegou a ter 150 funcionários, estava na rua, desilusão familiar, esposa. Ele sempre transfere. É sempre o outro o culpado. O outro. Nunca ele. Aí tem o processo da droga, que é terrível. Terrível. A droga está em tudo. Somatizada aí, eles somatizam, né? Então tu tem droga em todo sentido, cigarro, álcool e os aditivos. Então, o perfil é literalmente este. O que é que a gente procura fazer? Procura colocar para eles, e aí já no acolhimento entre o esclarecimento e a orientação, começa a ser pontuado isso. Questão da droga, como é que você sai disso? Questão do cigarro, como é que você larga o cigarro? É incrível como é que a nossa sociedade ela convive com o cigarro comum, que é uma droga lícita, em que ali tem 5.000 propriedades. O sujeito não sabe que aquilo causa câncer, que aquilo... ele não consegue largar, não consegue sair. Nós tivemos agora um exemplo, agora há pouco tempo, de sai quem quer. E nós tive um exemplo, fiz isso com um amigo agora há pouco tempo. Depois de muita conversa, ao longo de 2 anos, tens 1 semana para largar ou nós não conversamos mais. Bem assim. É um prazo. 1 semana. No 4º dia ele já não fumava mais. Hoje tem 96 dias. Há 96 dias que o sujeito não fuma mais. É uma vitória pessoal, não é? Com certeza. Bom, e ainda, Edson, sobre a necessidade de continuidade desses trabalhos. Nós temos você sabe que o fácil é para qualquer um. O difícil para alguns e o impossível para o idealista sonhador. Exatamente. E nós, evidentemente, que num processo como esse, nós acabamos nos colocando na situação de um idealista sonhador. Eu não entendo inclusão social sem trabalho. É preciso trabalho. Mas o trabalho ele requer parceria, o trabalho requer cuidado, o trabalho requer um volume de cuidados para que você consiga fazer isso no ponto final. Nós estamos nesse momento, e o projeto do ano que vem é exatamente, estou perseguindo agora, e isso é foco, o trabalho. Uma oficina de trabalho localizada nas proximidades do albergue. Então nós estamos trabalhando a possibilidade de transformar a parte primeira num posto avançado de saúde, que ali ele teria odontológico, a saúde cuidada, o albergue já está ali ao lado, o próximo passo é o trabalho. Para isso nós estamos buscando parcerias na iniciativa privada. Estamos próximos.
Ok, Edson, vamos continuar no próximo bloco novamente? Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, os trabalhos e as atividades desenvolvidas pelo Albergue Noturno Pousada da Paz, localizado em Tubarão, e também seus reflexos na área da segurança pública. Estou conversando com um voluntário da entidade, Edson Luiz Barbosa. Bom, Edson, último bloco, vamos tratar aí, dar continuidade, né, ao final do segundo bloco, sobre essa questão muito importante que você colocou das oficinas de trabalho, né, me parece remunerados até. Sim. É um projeto de vocês. O projeto nosso, ele passa pela remuneração, ele passa por, daí o cuidado com a nossa legislação, cuidado nesse trabalho, cuidado com segurança, enfim. Quando nós pensamos no trabalho e nas parcerias, quando nós pensamos na possibilidade de fechar esse ciclo com a inclusão efetivamente, a eficácia e a efetividade da inclusão social, ela vai se dar pelo trabalho da seguinte forma. O sujeito está acolhido no albergue, orientado, esclarecido, sabe das regras. Ele sai do albergue para o trabalho para o albergue. Nesse momento, você tira o indivíduo da rua, você ameniza os processos do físico dele em relação às drogas, quer álcool, quer a droga aditiva, quer cigarro. Por exemplo, o cigarro, quando ele entra no albergue, ele já deixa o cigarro, fósforo, isqueiro e celular na sala do orientador social. Ele não sobe para o alojamento com um cigarro e não vai fumar ali dentro. É uma regra rígida, né? Isso é uma regra. Isso é a regra de milico. Falando de segurança, a regra é militar. Não vai se fazer trabalho de polícia, não vai se fazer nada disso. É regra da casa. Não pode fumar, não vai entrar ali alcoolizado, e se eu perceber que ele está de alguma forma drogado, ele também não vai entrar. Então, voltando ali para a inclusão efetiva, como a gente pensou. Então, você tem um trabalho remunerado, você tem um sujeito já na rua, e a estrutura física dele, a partir do problema que ele tem, ela vai automaticamente se esmaecendo. Ela vai diminuindo, ele vai ficando, ele vai saindo do ambiente que ele está para entrar no outro ambiente. Ora, o sujeito que não tinha um salário, o sujeito que não tinha autonomia, o sujeito que perdeu a dignidade, encontra um respaldo desse tamanho, ele tem que sair da coisa. E mais ainda, Então, a cidade que está refém de uma malandragem, entre aspas, nesse momento, você consegue detectar quem é o malandro, porque quem vai procurar o albergue é quem quer sair da situação, porque o albergue nesse momento, ele passa a acolher aqueles do caminho que querem sair da situação que estão. O albergue não pode ser colocado como hotel, e nem vai acontecer, e quando acontece eu fico muito bravo. Não deixo isso acontecer e é um cuidado que a gente tem. Tem que ter uma vontade mínima do indivíduo, que ter uma contrapartida. Tem que ter contrapartida, claro. E aí, a partir daí, até porque você sabe, nós já conversamos isso antes, o protagonista do albergue é a casa espírita. E a casa espírita tem um viés na formação desse indivíduo. O sujeito que não tem nada nesse sentido, fica muito difícil. Muito difícil de você fazer um trabalho, até na abordagem, para que ele permita esse tipo de coisa. Então, como a Casa Espírita é o protagonista, a gente tem uma fala todo sábado e domingo para eles, nas quintas, sábado e domingo, nesse sentido. Vamos chegar numa etapa agora que vai acontecer isso. Então, quem vem para a cidade já vem com o propósito de, se precisar do albergue, para o acolhimento, o esclarecimento e orientação, e o consolo vai ser o trabalho dele. E naquele trabalho, ele vai deixar para trás aquilo que ele tinha construído até então. Então, na verdade, é uma tentativa muito nobre para que o indivíduo ele venha a construir um novo modo de vida. É isso aí. Acho que esse é o objetivo maior. O objetivo é esse. Né? Porque, na verdade, o albergue ele funciona, como você tem colocado, com uma proposta completa. Né? Um acolhimento material, né, alimentar, mas também uma proposta reflexiva. Sim. Através de palestras, para ele poder também
dentro do seu emocional, dos seus pensamentos, construir essa mudança interna. Sim, sim. Até porque nos últimos 8 meses nós ganhamos, tivemos a anuência de uma psicóloga, então ela faz um trabalho individual às terças-feiras, das 9h30 às 11h, quando eu pontuo, quando eu percebo que um albergado daquele, ele precisa do atendimento individualizado, e nas sextas-feiras, sexta sim, sexta não, o trabalho é coletivo. Então ela faz um trabalho coletivo. Então já é um momento em que você começa a entrar na intimidade, começa a entrar no problema propriamente dito, ou eu não gosto da palavra problema, mas no desafio propriamente dito que ele vem enfrentando consigo. Ótimo, Edson, nós estamos aí nos momentos finais do nosso programa. De antemão, já agradeço aqui a sua presença, a sua disponibilidade de abrir todas essas informações e atividades que o albergue em Tubarão realiza. Enfim, eu deixo uma palavra final. A palavra final, Peterson, é agradecer. O nosso primeiro parceiro sempre foi a Polícia Militar. Tenho conversado com o Coronel Lisboa, tenho conversado, isso já é corrente nos últimos 23 anos. Nós, nesses 23 anos, 85 mil acolhimentos. Nosso outro parceiro é a Prefeitura Municipal de Tubarão, através do Serviço Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social. É um outro parceiro em que o município corrobora ali com 2 orientadores sociais, além desse trabalho do encaminhamento que é uma organização que se faz, mas ficamos nós já de antemão agradecidos pela oportunidade deste esclarecimento, dessa atividade e da ideia fim que nós temos em relação a este ser humano que caminha conosco, nós estamos no mesmo barco buscando as mesmas coisas. Perfeito. A ideia do bem comum passa por aí. Quero para o outro aquilo que gostaria que o outro também tivesse o mesmo pensamento para comigo. Isso é bem comum. Isso é a ideia do Cristo de 2 milênios atrás. Se nós não entendemos, precisamos refletir um pouco mais. Ok, Edson, muito obrigado mais uma vez. E hoje eu conversei com o voluntário Edson Luiz Barbosa, responsável pelo albergue noturno Pousada da Paz, localizado na cidade de Tubarão. Ele falou sobre o significado desse trabalho para a área social e os reflexos na segurança pública. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.